entenda o mercado de loteamento se você quiser entrar nesse jogo. Se você é novo nessa área de loteamento, ou se por acaso você tem alguma experiência, mas é pouca, é importante você entender como funciona esse mercado de projeto de loteamento, entender a cabeça dos envolvidos, entender como funciona a parte financeira, o andamento dos projetos, enfim, a questão da aprovação. É importante você entender como funciona todos os aspectos dessa parte de projeto de loteamento para você conseguir atuar nessa área. Porque muitas pessoas às vezes desistem de entrar na área de loteamento porque acham que é muito difícil, que é muito complicado, enfim, N razões e desculpas, mas na verdade é porque as pessoas não conhecem como funciona essa área e acham que as dificuldades são maiores para elas do que são para as outras pessoas. Então, essa live de hoje serve para todo mundo, para quem tem o seu escritório, quem está querendo começar, para quem trabalha em empresa, para todo mundo que quer entender um pouco sobre o mercado de loteamento para entrar nessa área de trabalho. Então, olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a conhecerem um pouco mais desse universo de projeto de loteamento e conseguirem trabalhar e desenvolver os seus primeiros projetos nessa área, mesmo que você não tenha ainda nenhuma experiência. Sejam todos bem-vindos na live de hoje. Quem ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve, ativa lá as notificações, assim você vai ser avisado e vai receber por e-mail sempre que tiver um vídeo novo no canal. E me segue também no Instagram, porque no Instagram eu publico as lives da semana, eu respondo perguntas nos stories, enfim, assim a gente tem um contato mais próximo. E então o vídeo de hoje é sobre o mercado de loteamento, né? Entender como funciona esse mercado de loteamento antes de você entrar nessa área. E por que é interessante você entender esse mercado antes de entrar nessa área? Justamente para você não fazer alguma coisa que te leve a ter uma desvantagem ou ficar em apuros, né, no meio do projeto. Você entra, não sabe direito como é que vai fazendo as coisas de uma forma meio atropelada e não sabe muito bem como funciona. Então é legal entender um pouco como que funcionam as coisas, né, antes de começar a pegar projetos, enfim, a trabalhar nessa área. Se você consegue entender previamente isso, você tem até uma vantagem, né? Porque na hora que aparecer a oportunidade de você trabalhar com um projeto de loteamento, você já vai saber como lidar com essas questões, né? Saber como lidar com a questão de prazo, com a questão financeira, enfim, você vai saber como que as coisas funcionam, você vai saber lidar com isso sem ficar ter ansiedade, ficar aflito, né? Por exemplo, só para ficar um pouco mais claro, mais prático isso. Quando a gente trabalha nessa área de projeto de loteamento, é comum, por exemplo, quando a gente manda uma proposta, a resposta dessa proposta demorar um tempo, né? Você manda uma proposta e você não tem um retorno dessa proposta, se fechou, se não fechou em um dia ou uma semana. Às vezes leva mais tempo, mas isso é natural, é uma coisa que a gente tem que entender como é que funciona isso, né? Tem as suas razões para acontecer isso desse jeito. Eu vou explicar mais pra frente aqui na live de hoje, eu vou explicar mais detalhadamente o motivo disso. Mas para você não ficar assim já aflito ou preocupado, sou eu que não consigo fechar, é comigo, né, vou desistir, é uma área que é difícil. Antes de você ficar pensando isso, né, ficar com essas preocupações, entenda que tem as razões disso acontecer nessa área e não ache que é com você, né? Entenda que essas são as regras do jogo e que, enfim, bola pra frente, vamos tocar as coisas da forma que tem que ser. Então, você não vai ficar ansioso, aflito ou desistir da área porque você não sabe como que as coisas funcionam, certo? É difícil, né, quando a gente não entende as regras e fazendo um comparativo, na verdade, vamos fazer um comparativo aqui com um jogo de futebol e o jogo de basquete. O jogo de futebol é um jogo em que ele termina ali, o jogo vai terminar, sei lá, em 0-0, 1-0, se for um jogo muito bom, 3-3, né? É muito raro fazer um jogo, fez 7 gols, uma coisa muito rara. Um jogo de basquete é o contrário, é um jogo que vai terminar, sei lá, 100-102,
70 a 68, né? Ele tem outra forma de ser computado a pontuação. E aí você vai dizer, o jogo de basquete ele é mais fácil do que um jogo de futebol porque ele fez mais pontos? Não. Por quê? Porque as regras ali, né, do jogo, o tamanho do campo, a quantidade de jogadores, né, tudo é completamente diferente, né? E tem uma coisa que é comum a eles, que o que é importante? Quem fizer mais pontos vence a partida. Esse é o importante, né? Toda a questão de quantos pontos fez, aí fez 100 pontos, fez 2 pontos, isso não é importante. O importante é quem conseguiu mais pontos para vencer a partida. Então a mesma coisa, quando a gente está lidando, né, a gente vai entrar no mercado de loteamento, a gente tem que saber quais são as regras do jogo, como que funciona isso. Não adianta ficar comparando, que sei lá, em interiores a proposta leva tanto tempo, o cliente, ou em arquitetura, na edificação, assim, não sei o que lá. Não adianta a gente ficar comparando muito isso. O importante é, no final, você entender as regras do jogo, conseguir jogar o jogo, conseguir ter os seus clientes, fechar negócio com eles, né? O importante é isso. No final das contas, o importante é você conseguir fechar propostas e conseguir captar os seus clientes e trabalhar com isso. Agora, como que as coisas vão acontecer? É diferente, tá? É de uma forma diferente. E agora eu vou falar assim, mais especificamente, ponto a ponto, tá bom? Então, primeiro ponto, vamos entender a questão financeira. Quando a gente trabalha num projeto de loteamento, é um projeto de longo prazo. Então é um projeto que vai demorar ali, em média, uns 2 anos para você desenvolver o projeto, desde o início do projeto, desde aquele momento em que você captou ali, começou o trabalho, não que você captou, mas enfim, que você começou o trabalho com o seu cliente, começou a desenvolver o projeto, até aprovar ali no registro de imóveis, tá? Todo esse tempo você vai estar ali lidando com o projeto de uma forma ou de outra. E você cobra ali um preço pelo seu projeto, tá? Vamos supor que você cobre ali 30 mil reais. De repente você fala, uau, 30 mil reais pelo projeto é um super valor. Só que você tem que entender que você não vai receber 30 mil reais em um mês ou em 3 meses. Uau, 10 parcelas de 10 mil reais recebi por mês, nem preciso arranjar outro projeto porque já garantiu o dinheiro do mês. Não, não é verdade. Você vai receber esses 30 mil reais ao longo do tempo que você está desenvolvendo o projeto, certo? Então, você vai falar, tá bom, então eu vou dividir em 24 meses, vou receber um pouco mais de R$ 1.000. Precisa ver se teu cliente vai querer pagar assim, pode ser uma alternativa. O que eu gosto de fazer é de receber por etapa concluída. Então, eu entreguei essa etapa do projeto, aí eu cobro. Entreguei a outra etapa do projeto, eu cobro. E por que eu faço assim? Porque ela tem a ver com o momento em que eu trabalhei, né? Então, fiquei trabalhando esse mês nessa etapa, eu cobro por aquilo que eu trabalhei, porque aí tem a ver o tempo que eu estava trabalhando no mês com o dinheiro que eu recebi. E vão ter momentos em que você vai ficar sem atender esse projeto, né? Que o projeto vai estar lá na prefeitura, isso vai estar parado, e você não vai estar desenvolvendo aquele projeto. Nesse momento, a gente não costuma receber por isso, a menos que você tenha feito aí um parcelamento de dividir em 24 meses o projeto, enfim. Mas pela minha experiência, assim, os clientes não gostam muito de pagar quando o projeto está parado, sabe? É mais fácil atrelar o pagamento à etapa entregue. Mas enfim... então nesse tempo você não vai estar recebendo, não ficou aqui parado 3 meses lá na prefeitura, eu não vou receber nada. Então você tem que entender que o fluxo financeiro desse projeto, ele é assim, tem um momento em que você vai receber, tem um momento em que o projeto vai ficar parado e você não vai receber. E isso tem que caber na sua conta, no seu escritório, na sua empresa, tá? É importante que você entenda isso. Porque senão você aceita um projeto, pegou fazer um projeto, e aí fica, não, é ruim, porque tem uns momentos em que eu fico sem receber nada, e como é que eu vou trabalhar se eu fico sem receber? Então, precisa entender
que o fluxo financeiro do projeto vai ser assim. Tem formas de lidar com isso que eu falo na sequência, tá? Mas entenda que você tem que entender esse fluxo financeiro e tem que colocar isso ali na sua planilha, no seu programa, tá? Você já tem que saber isso previamente, tá? Não adianta falar assim, é ruim porque eu fico um tempo sem receber. Faz parte, essa é a regra do jogo, tá bom? Tem uma coisa que às vezes as empresas fazem, que é vincular o pagamento a uma etapa de aprovação, tá? Na prefeitura, no cartório. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Eventualmente, às vezes o cliente pede que, eu faço assim, a gente não tem muita saída. Mas assim, eu não gosto muito de vincular a etapa de aprovação, porque às vezes você fez todo um projeto, foi para a prefeitura e ficou lá 3 meses, 6 meses para aprovar. E você já desenvolveu tudo aquilo. E aí você vai levar 6 meses para receber. E a aprovação na prefeitura não é uma coisa que depende de você, né? Assim, depende que você, obviamente, tenha feito um projeto correto, bem feito, e esteja atendendo todas as regras. Mas assim, o tempo que ficou parado lá e de você ter um retorno não é uma coisa que depende de você. Então eu não gosto muito de vincular isso à etapa, o recebimento, à etapa de aprovação da prefeitura, tá? Na sequência disso, pensando na questão da gestão dos projetos. Bom, já que é um projeto de longo prazo e que ele vai ter esses momentos em que eu vou trabalhar muito e tem momentos em que eu não vou trabalhar, que vai estar lá na prefeitura e que o projeto vai ficar parado, o que você pode fazer? Você pode ter mais de um projeto de loteamento ao mesmo tempo. Ou você pode continuar desenvolvendo os seus projetos de arquitetura ou de infraestrutura, né? Os projetos que você desenvolve. Você consegue tocar vários projetos ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem um momento em que ele vai te demandar muito trabalho e tem outro momento em que ele não vai te demandar trabalho. E naquele momento ali, você consegue atender outros projetos, tá? Você fala, mas de repente pode vir todos os projetos ao mesmo tempo. Eu toco mais ou menos no escritório, eu tenho hoje uns 20 projetos em andamento. E eu vou te dizer, eles não vêm ao mesmo tempo, tá? Não vem 20 projetos ao mesmo tempo. Pode vir uns 5 projetos ao mesmo tempo, mas não vem 20. Então você consegue lidar com a questão de ter mais de um trabalho, tá? É diferente, por exemplo, quando a gente tem, sei lá, interiores ou arquitetura, que você tem um trabalho ali que demanda muita sua atenção, né? Você está fazendo ali um projeto, ele demanda muito a sua atenção, tipo, o tempo inteiro do seu escritório, às vezes de mais de uma pessoa do escritório, porque um está desenvolvendo uma parte do projeto, o outro está desenvolvendo outra, cada um está fazendo alguma coisa, todo mundo no mesmo projeto, muito focado, mas você faz aquilo em 3 meses e aí acaba a entrega, pronto. No máximo tem que ir para aprovação, pode ser que tenha algum comunique-se e volte, mas assim, foi 3 meses de um trabalho intenso, às vezes 3 pessoas trabalhando no mesmo projeto, mas acabou. O loteamento não, ele tem esse prazo alongado, você consegue, mesmo que você for um escritório do Eu Sozinho, e eu vou te dizer por experiência, porque eu já fui do escritório do Eu Sozinho, você consegue tocar mais de um projeto ao mesmo tempo, né? Você consegue desenvolver esse projeto, entrou um projeto hoje, eu faço essa semana, aí o outro falou, então peraí que eu vou fazer o seu semana que vem, você consegue desenvolver isso ao mesmo tempo, tá? No escritório. Então, entender isso é importante para você saber que você consegue assumir vários projetos ao mesmo tempo e dessa forma resolver o problema daquele gap, né, que eu estava falando antes da questão financeira, de esse mês eu trabalhei nesse projeto, aí ficou 3 meses parado, eu não fiz nada, eu não recebi, o que eu vou colocar nesses 3 meses? Pode ter outro projeto, né? Você não consegue ter essa previsão assim, então não é que você vai sentar hoje e vai falar, eu vou desenvolver esse, agora esse. Depende, obviamente, do cliente, da prefeitura, mas você tendo vários trabalhos, eles naturalmente vão se ajeitando e eles vão entrando, né, cada um no seu momento. Às vezes vai dar uma encavaladinha, mas aí você pede um prazo maior para desenvolver e você vai preenchendo esses gaps financeiros tendo vários projetos, tá? Da mesma forma, trabalho com outros projetos, não só de loteamento, trabalho com projeto de arquitetura. Você consegue ir juntando isso, né, no seu fluxo de trabalho de uma forma tranquila, tá? Você consegue ajeitando isso de uma forma tranquila, tá bom?
outra questão, né, dessa área de projeto de loteamento é como lidar com as propostas, né? Captação de trabalhos, como é que a gente faz isso, como que acontece? Às vezes, negociar uma proposta nessa de loteamento é uma coisa também que leva tempo. Eu não mando uma proposta hoje e tenho a resposta dela amanhã. Acontece? Acontece. Às vezes o cliente liga desesperado, não preciso fechar isso super rápido, mas isso só acontece com uma coisa assim que já está acontecendo e deu algum problema, sei lá, enfim. Mas é super raro de acontecer. Em geral, você manda uma proposta e você não vai ter uma resposta tão rápido. Isso demora um tempo. E por que isso demora? Porque, em geral, os clientes dessa área, eles são empresas. E uma empresa, você manda uma proposta, você tem um contato ali com uma pessoa, você manda uma proposta, e não é aquela pessoa que sozinha que vai aprovar aquela proposta, né? Muito provavelmente ela está ali cotando com várias pessoas, ou se já é um cliente seu fixo, ele talvez só tenha pedido para você, mas ainda assim ele não vai aprovar aquela proposta sozinho, ele precisa passar para os diretores, para o presidente, para o conselho. Aí às vezes só tem uma reunião por mês para ver quando que vai ser, entendeu? Tem um prazo, tem todo um andamento daquilo dentro da empresa até ter uma aprovação final, dali falar assim, vamos começar, né? Às vezes o cliente ele tá ali orçando os projetos para fazer o fluxo financeiro dele. Então, ele pediu a tua proposta, ele precisa colocar aquilo no fluxo financeiro dele, definir, né, saber quanto que custa o seu projeto e o de todos os outros, porque depois ele vai fazer a viabilidade econômica daquele empreendimento, ele precisa saber quanto custou todos os projetos, quanto que vai custar toda a infra, para negociar, por exemplo, com o parceiro ali, o dono do terreno, né? Ele vai fazer uma parceria, ele precisa definir porcentagem, valores. Então ele pediu a proposta porque ele precisava disso para definir esses valores, mas ele tem todas essas coisas para fazer antes. Ou uma aprovação no conselho, alguma coisa que só acontece uma vez por mês, ou ele tem que negociar essas outras questões com o parceiro e cliente, enfim. Às vezes tem todo um processo ali por trás que a gente, que às vezes está trabalhando no escritório, a gente não enxerga, né? Porque a gente está longe disso, mas que isso acontece. E isso demora para você ter uma resposta. Então, o que é importante, né, quando a gente manda uma proposta, né, de projeto de loteamento? Bom, primeiro, além de todas as regrinhas básicas, né, de mandar proposta, você não manda, seu cliente pediu, você não manda a proposta só por e-mail, você primeiro liga, se você não marcou uma reunião para apresentar, hoje em dia, né, com essa pandemia, a gente não vai fazer reunião presencial. Mas vamos até aproveitar para adotar a reunião sempre de forma online, que é muito mais fácil, certo? Você apresenta a proposta, explica toda a sua proposta, tudo que você faz, enfim. E aí, depois você combina com essa pessoa um tempo, né? Quando que eu posso te ligar? Quando que você vai ter uma resposta? A pessoa vai te falar, eu preciso apresentar para o diretor, mas daqui umas 2 semanas eu devo ter a resposta. Então tá bom, daqui 2 semanas eu te ligo. Putz, só vou saber uma resposta daqui 1 mês. Daqui 1 mês eu ligo. Demorou mais tempo. Puxa, daqui passou 1 mês, você ligou. Eu ainda não tenho uma resposta. Então, quando que eu posso te ligar de novo? Aí você liga pra pessoa, sei lá, mais 2 semanas, mais 1 mês. Assim, não dá como perdido, tá? Tem um tempo que é demorado e é até engraçado falar isso, né? Mas assim, tem esse tempo demorado e não é por causa disso que as coisas deixam de acontecer. Você fala, é difícil negociar, é difícil nessa área porque demora muito. Mas assim, é o que eu tava falando antes, assim, da regra do jogo, né? Essa é a regra do jogo no projeto de loteamento. As coisas, elas têm esse prazo, entendeu? É como, gente, me veio um exemplo agora, assim, super esdrúxulo, mas por exemplo, a gestação de um elefante, ela é de 2 anos e a dos seres humanos é 9 meses. O loteamento é isso, ele é uma longa gestação, ela demora muito tempo. Não adianta você querer apressar, ele tem que cumprir todo aquele prazo, entendeu? Então, às vezes demora, mas não é por isso que você desiste ou deixa de acompanhar ou deixa de ligar pro cliente, né? De ser atencioso, você tem que mostrar ali que você ainda está interessado, que você quer saber, enfim.
E que você entende as regras do jogo, né? E que na hora que ali aquilo for começar, você tá pronto para começar. E é muito provável que uma proposta, às vezes, que você mandou, e levou 6 meses para você fechar, na hora que o cliente fecha com você, ele fala, não, estamos atrasados, precisamos começar para ontem, vamos correr. É muito provável que isso aconteça, tá bom? Aí você pensa, ai, mas por que não fechou antes? Por que não fechou antes? Porque tem todas essas coisas por trás que tornam um processo mais lento e moroso, tá bom? Por fim, um outro ponto que muita gente fala da dificuldade no projeto de loteamento é a questão do tempo de aprovação de um projeto de loteamento. Gente, é verdade, aprovar um projeto de loteamento leva pelo menos 2 anos. E isso eu tô dizendo o pelo menos, né? Eu já trabalhei em projetos, não aqui no meu escritório, mas quando eu trabalhava num outro escritório, teve 2 projetos que eu fiz parte, né, como gestora, como coordenadora ali, e que eu desenvolvi, que levaram 10 anos para ser aprovados, tá? Assim, ai, que absurdo! 10 anos é meio absurdo e é um pouco fora do comum. Mas assim, é demorado aprovar um loteamento? Mas de novo, essa é a regra do jogo. Não adianta, se você não quer esperar, eu não tenho paciência para ficar 2 anos tocando um projeto e esperar a aprovação, tá bom. Não tem paciência para isso? Não entra nesse jogo. Ele não é para você, tá? Ótimo. Você já sabe que não é para você, não entra nesse jogo, tudo bem. Não precisa entrar em todos os jogos, não precisa gostar de todos os jogos. Mas quer entrar, tem que saber disso e tem que ter paciência. Acontece, é demorado. O projeto de loteamento é um projeto com, eu repito sempre aqui, que é um projeto multidisciplinar, envolve muitas disciplinas. A gente vai fazer urbanístico, tem a terraplanagem, a drenagem, a água, o esgoto. Esses projetos, junto com o ambiental, são 6 disciplinas. Esses projetos, eles têm que caminhar juntos no começo. Você não consegue dissociar. O projeto urbanístico, ele faz uma ocupação, aí de repente a terraplanagem vai falar, aqui não deu porque o talude está para fora, você tem que mexer, aí depois o pessoal da água, não deu porque eu preciso pôr um reservatório, aí depois o esgoto vai falar, não, porque aqui não tem saída, precisa ter viela, aí o ambiental vai falar, não, mas você pôs a viela no lugar errado, tá saindo, tá cortando o mato, a drenagem não pode entrar aí, e aí você vai mexendo no projeto. Quantas revisões eu faço? Não sei, assim, tem projeto que é fácil, a gente faz poucas revisões, tem projetos que a gente faz N revisões. Agora, você não pode se limitar por isso, eu fiz 10 revisões, meu Deus. Tipo, acontece, tem projeto que acontece, e você faz isso com uma certa agilidade, tá? O desenho básico que a gente faz no projeto, ele é um desenho, ele é simples, né, de você ficar mexendo, assim, a gente... eu sempre separo, né, o projeto, a gente tem uma etapa que é o projeto urbanístico, que seria tipo um anteprojeto, né? E depois o projeto legal. Nessa etapa de anteprojeto, é um projeto que não tem cota, né? É um projeto que você faz só o desenho, que você vai mexendo nele com uma agilidade. E tem que ser assim, porque tem que se adequar a todas as disciplinas. Não dá para você deixar alguma coisa para trás, porque o projeto não vai ficar correto, né? Depois você vai entrar, né, nesse projeto, vai entrar na prefeitura, esse projeto ele tem um tempo ali, a prefeitura precisa analisar o projeto, ela precisa verificar todos os projetos na prefeitura, eles também vão analisar todos os projetos ao mesmo tempo, né? Porque às vezes ele percebe, olha, o projeto de terraplanagem, de urbanismo não está compatibilizado, você precisa compatibilizar esses projetos. Então tem esse tempo de aprovação, né? Esse tempo de desenvolvimento, ou melhor dizendo, tem esse tempo de maturação do projeto que ele não é rápido, né? Você precisa desenvolver, o pessoal de infra vai desenvolver, o ambiental vai desenvolver, vocês vão compatibilizar tudo isso, vocês vão tentar chegar no mesmo, no melhor desenho, né? Na melhor solução de projeto. Às vezes não dá só para ficar cada um trabalhando à distância, você tem que marcar umas reuniões, compartilhar projeto. Hoje em dia, pandemia, não dá para fazer reunião presencial, mas você consegue chamar todo mundo, coloca numa videochamada, compartilha a tela e todo mundo consegue discutir e entender o projeto. E isso de fazer videochamada é até bom porque você pode trabalhar com pessoas que estão em cidades diferentes, né? Não precisa estar todo mundo no mesmo lugar. É uma facilidade muito grande. Então precisa sentar todo mundo discutir, ter aquela maturação, às vezes
Às vezes é até bom quando vai para a prefeitura e passa um tempo, aí depois volta, você olha para aquele projeto de novo e você fala, achei um jeito melhor de ocupar isso, né? Então assim, ele tem um tempo de maturação que é longo, que é natural. Por quê? Porque envolve muitas coisas. E um projeto, por mais que quando você chega ali num projeto, ele nunca é um papel em branco, né? Porque o teu terreno, ele já tem divisa, ele já tem curva de nível, rio, mata, PP, estrada, sei lá. Então você tem que lidar com todas aquelas interferências. E o projeto, ele tem esse tempo de maturação que é mais alongado. Não adianta querer correr com prazo ou agilizar, porque não vai dar certo, tá? E a aprovação é a mesma coisa. A prefeitura, os órgãos responsáveis pela aprovação, eles vão ter que aprovar todos esses projetos, eles vão ter que olhar todos esses projetos juntos. E isso assim, eu falei de 6 projetos que a gente faz ao mesmo tempo, porque depois disso você ainda faz projeto de pavimentação, de elétrica, de paisagismo, sinalização viária, acessibilidade, tem mais uns 5. Então, e tudo isso tem que estar compatibilizado, certo? Porque não pode ter poste no lugar da árvore, no lugar da sinalização. Então, é um projeto que demanda tempo de desenvolvimento, tempo de aprovação. Então, essa é a regra do jogo do projeto de loteamento. Não dá para entrar, não, eu quero fazer mais rápido, não vou entrar. De novo, não tem paciência para o tempo que demora, não entra nessa área, tá bom? A regra do jogo do projeto de loteamento é longo prazo, certo? Então, acho que era isso. O que eu queria falar para vocês hoje era isso. Entrar num projeto de loteamento é um projeto de longo prazo, tá bom? Não adianta a gente querer agilizar as coisas e não adianta também você ficar desesperado que tá demorando, eu tenho parcela para receber, enfim. Organize isso no seu escritório, no fluxo financeiro. Entenda que você pode ter vários projetos, né, para você não ter esse gap de no financeiro eu não recebi nada. Você consegue lidar com vários projetos ao mesmo tempo, você consegue organizar esse trabalho, tá? Não se preocupem em assumir mais de um projeto de uma vez. De novo, eles não acontecem todos ao mesmo tempo. É muito difícil, né, vir tudo junto ao mesmo tempo. Quando você está numa etapa inicial do projeto, né, acabou de contratar o projeto, recebeu o levantamento topográfico, ambiental, você começou o projeto. É um momento em que você trabalha muito nesse projeto, ele é intenso, mas depois que ele começa, já está ali maturado, já fez as primeiras compatibilizações junto com os outros projetos, e ele começou a dar entrada na prefeitura, foi para diretrizes, começou a aprovação, isso ele volta menos pro seu escritório, ele vai ficar muito mais tempo na aprovação do que no seu escritório. E quando ele voltar para o seu escritório, ele vai ser uma demanda diferente, ele vai ser uma demanda urgente, porque tem o prazo de aprovação, né? Às vezes está ali na aprovação e você tem que responder o Comunix em 30 dias, então você tem que responder aquilo rápido. Mas ele vai ser uma coisa muito provavelmente menor, porque aí você vai estar só atendendo aqueles pontos que a prefeitura te solicitou. Então, ele vai ser urgente, às vezes é até urgente, uma coisa assim, chegou, você fala assim, para as outras coisas, porque eu preciso atender esse Comunix, mas às vezes é uma coisa assim, você fala, em 3 dias eu fiz isso, entreguei e tirei da frente, tá? Diferente de um projeto no começo do desenvolvimento, que você fica ali lá 1, 2, 3, 4 semanas, às vezes assim, desenvolvendo pra caramba aquilo até chegar num desenho, né? Então, ele tem formas, né? Ele tem andamentos diferentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, questões, me mandem depois que eu respondo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco melhor como funciona esse mercado de loteamento. O meu objetivo aqui é que vocês não fiquem desesperados ou que achem que é difícil, muito complicado trabalhar nessa área, porque os prazos são longos, porque é demorado, enfim, por qualquer outra razão. É assim mesmo, tá? Entenda que essa é a regra do jogo, não é com você que tá mais difícil, não é com você que tá dando trabalho. Eu acho que é importante falar isso, porque às vezes a gente fica achando que é com a gente, né? Comigo que deu errado. E não é verdade, tá bom? É uma área muito gratificante, né? Projetar urbanismo, desenvolver um espaço, criar bairros, cidades.
E justamente por isso é uma área que você não tem nem como fazer uma coisa muito rápida, né? Porque aquilo tem que ser bem maturado. Se você desenvolve muito rápido, às vezes aquilo sai de qualquer jeito e não pode. Quando a gente faz um loteamento, você abre uma rua, depois você não corrige um sistema viário que tiver errado, que tiver com problema, certo? Então, precisa ter esse tempo também de maturação do projeto, de desenvolvimento, de aprovação, sabe? Faz parte do negócio, certo? Então, espero ter ajudado vocês. Se ajudou, curte o vídeo, compartilha com outros arquitetos, engenheiros que também possam ter interesse por essa área de projeto de loteamento, tá bom? Me ajudem a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. É uma área em que tem pouquíssimas pessoas que falam desse assunto. Eu adoro essa área, então eu quero muito compartilhar e contribuir principalmente com o conhecimento, tá, dessa área, tá bom? Então me ajudem aí a divulgar o conteúdo e é isso. Quem quiser entrar no meu canal do Telegram, o link tá na bio do Instagram, lá eu compartilho outras dicas ou coisas bem práticas, assim, do dia a dia do escritório, ou às vezes de projeto de loteamento, mostro às vezes alguma questão de desenho, enfim. O link tá na bio do Instagram, tá bom? E até sexta-feira tem live às 3 horas da tarde. Tchau, pessoal!